Hoje eu gostaria de falar sobre 6 coisas que você não deve expor para nenhuma pessoa. Tanto as pessoas que estão de perto, né, quanto pessoas para que estão de longe. Por que eu falo isso? Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Então você tem que tomar um cuidado muito grande quando é totalmente levado, assim vamos dizer, pelas emoções. O porquê? Porque o ser humano ele se guia muito pelas sensações, que significa a esteses. Ou seja, se você está perto demais de uma pessoa, você reclama, porque ela está invadindo, vamos dizer, a sua liberdade. Quando você está longe demais dessa pessoa, o que você faz? Você reclama mediante a sua ausência. Ou seja, há um dilema do porco espinho. O que significa? Há uma metáfora que diz, por exemplo, que há uma espécie de frio, na verdade, né? Quem conta mesmo é Arthur Schopenhauer, né? Em uma de suas obras, né? Há uma determinada época do inverno, não é, que os porcos se sentem totalmente frios. O que eles fazem, então, para poder se relacionar um com o outro? Se uns se ficam perto demais, um fere os outros. Mas se ficar longe, na verdade, se sentem totalmente frios, hipotérmicos, né? Ou seja, então eles entram em um acordo. E qual seria esse acordo? Qual seria a distância certa para podermos nos relacionar com os outros sem poder nos ferir? Interessante que, ao mesmo tempo, quando você se relaciona com alguém, indiferentemente ou não, você dá liberdade para essa pessoa se inserir na sua vida, se intrometer na sua vida. Então, quando você diz um basta, porque sim, há necessidade de um basta para você estabelecer limites. Mas o interessante dentro desse limite, na verdade, é o que você permite ao outro conhecer ou não. Muitas vezes as pessoas se abrem mais com pessoas que estão fora do seu convívio social, né, do que se abrir com pessoas, na verdade, que são da própria família. Porque as pessoas têm um medo muito grande, na verdade, de ser totalmente, na verdade, se sentir feridos por se abrirem. Então, quando você se expõe para o outro, você dá um direito, na verdade, para que o outro possa se intrometer na sua realidade. Mas será que há um limite? Será que há uma linha tênue em detrimento daquilo que você deve ou não falar? Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas o interessante é que quando você for falar com a pessoa, você tem que tomar cuidado sobre coisas que não deve falar. Uma das coisas, por exemplo, é você falar o quanto que você ganha. Ou seja, né, mesmo que sejam para pessoas que estão perto, né, ou para pessoas que estão totalmente longe. Interessante que se você se expor dessa maneira sobre a sua quantidade financeira, o outro sempre o julgará que você não precisa de ajuda. Começa a te extirpar de certas negociações, certos meios que você até mesmo poderia progredir e crescer financeiramente, tá? Então, porque quando você faz isso, né, você dá uma linha, na verdade, para que o outro fale que você não merece tanto, porque você já tem, né, uma quantidade de dinheiro razoável. Mas é uma quantidade de dinheiro razoável que você tem referente ao outro, não referente a você. Porque a nossa cultura, não vamos mentir, ela é totalmente dinheirista. Precisamos de dinheiro, mas o dinheiro não deve ser um mote da nossa existência, porque se for um mote da nossa existência, quanto mais dinheiro tivermos, seríamos mais felizes. Mas acontece totalmente ao contrário, né? Muitas vezes, quanto mais dinheiro você tem, mais isolado você fica e mais pessoas interesseiras estão do seu lado. Ou seja, a relação que elas têm com você é de puro interesse, não é de lealdade ou de devoção. A segunda característica que se deve falar também é não fale sobre a sua vida amorosa. Porque se você falar sobre a sua vida amorosa, acontece o mesmo esquema que eu já lhe falei.
né, que eu já vos falei, é referente ao primeiro tema, né? Ou seja, quando você fala sobre a vida, sua vida pessoal para os outros, as pessoas vão te julgar, ou que você sofre de um excesso de, vamos dizer assim, de dependência emocional ou de uma escassez, porque as pessoas vão te julgar mediante a percepção que elas têm sobre você. Por mais que você queira se desabafar com alguém, o necessário é sempre você se desabafar com uma pessoa que é de inteira confiança, né? Ou seja, que tem uma mesma história de vida que a sua. O interessante é que no campo da liberdade, dentro da amizade, as pessoas que podem te destruir são seus amigos, tá? Porque você está dando liberdade para eles poder falar de você, principalmente da sua vida amorosa, e se intrometer qual tipo de pessoa serve para o seu relacionamento e qual tipo de pessoa também não serve para esse relacionamento. Porque as pessoas, na maioria das vezes, são intrusivas, querendo ou não. Muitas vezes com uma espécie de pseudo-ajuda, tá? E outras vezes também apenas para causar caos nas suas relações. É o que mais tem. O terceiro é você não falar sobre os seus projetos de vida, né? Então, assim, você apenas fale com pessoas que têm o mesmo sonho, o mesmo propósito, o mesmo tipo de meta que você. Porque sempre que você fale para os seus projetos de vida para alguém, as pessoas sempre olharão com você de uma maneira totalmente enviesada ou interesseira. Ou então, muitas vezes, sabe, dar liberdade para o outro, solapar a sua conquista. Isso é a atitude do invejoso, tá? Então, a terceira característica também é não contar vantagens. Não fale muito bem de você para os outros, não fale mal também de você para os outros, seja totalmente discreto, né? Você falar aquilo que tem que falar em determinados contextos. A pessoa que fala muito bem de si, você pode verificar que essa pessoa tem um complexo narcísico muito grande. Então você também não deve, né, contar as suas boas ações, falar o quão bom eu sou, o quão lindo e quão maravilhoso, né? Ou seja, há uma frase que diz: onde há muita luz, as trevas são mais densas. Então, as pessoas não devem falar muito bem de si para os outros, tá bom? E não falar o quanto que você ajuda. Há uma parábola que Cristo fala no livro dos Evangelhos, né? Que, por exemplo, cada pessoa recebe o galardão, na verdade, de acordo com aquilo que ela faz. Ou seja, o galardão é apenas ser reconhecido. O galardão é apenas ter o seu ego, sabe, assim, vamos dizer assim, massageado. Então não há nada nobre em cometer uma ação, né, e falar para os outros, né? Então há uma passagem também que diz: aquilo que faça a sua mão direita, que não saiba a sua mão esquerda. E outra coisa também, que seria o quinto, né? Não conte seu segredo para as outras pessoas, tá? Ou seja, se uma pessoa conta um segredo para você, é mormente para você, porque essa pessoa estreitamente confia no seu caráter, confia na sua postura e confia na sua visão de vida. E se a pessoa consegue se abrir para você, não use isso contra a outra pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem: não, eu não conto o meu segredo para mais ninguém. Mas quantos segredos você revelou das pessoas que confiaram em você? Com certeza você pode até justificar, mas não é justificável. O segredo é como uma câmera secreta, é aquilo que fecha, sabe? É uma pérola. O segredo, mormente, é uma pedra, porque de grande valor, porque a pessoa confiou em você e falou a história de vida dela para você, e falou da sua fraqueza, e falou, por exemplo, né, dos seus projetos de vida. Então, as pessoas são desonestas intelectualmente em cerca disso, sabe? Se aproveitar da fraqueza do outro para poder se galardoar, para poder se beneficiar acerca disso. E o sexto ponto também que você não deve falar é: não conte ponto negativo dos outros, sabe? A vida do outro não me interessa. Se o outro fala comigo, apenas essa pessoa acredita em mim, acredita no meu caráter, acredita no seu caráter, acredita no seu estilo de vida, sabe? Então não fale mal
da pessoa de uma para outra, porque isso é totalmente antiético. Tem uma frase interessante que diz que pessoas sábias falam sobre a vida, pessoas inteligentes falam sobre livros, e pessoas simplórias, pessoas medíocres, falam uma das outras. Então, quando uma pessoa conta um segredo para você, não é de direito seu propagar o segredo dela para outra, porque se essa pessoa quisesse, também ela falaria o segredo dela para outra pessoa. É por isso que cada um tem os seus problemas existenciais. Então, se você fala para uma pessoa o segredo de alguém que confessou em você, essa pessoa vai estragar a vida da outra, vai dar indireta e vai cobrar de você. Então, você muitas vezes vai falar, não, eu não disse nada. Você está sendo não somente desonesta com ela, mas também desonesto com você mesmo, né? Ou seja, provando o quanto que você não é digno de confiança também quanto a outra pessoa que você propagou essa informação, por mais que você queira ajudar. Muitas vezes você ajuda não ajudando. Freud diz uma frase, o seguinte, né? Tem uma das frases de Freud que diz o seguinte: as pessoas seriam boas se elas não tentassem ser melhores. Interessante que quando uma pessoa tenta ser melhor daquilo que ela é, na verdade, a mesma sempre se sabotará. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha, que eu estou verificando, por exemplo, tem pessoas que se inscrevem, mas não apertam, por exemplo, o sininho para receber as notificações dos vídeos. Então é por isso que o vídeo não chega a você. Então você pega, sabe, aperta o se inscreve e vai ter, por exemplo, notificações restrito ou todas as notificações. Então você apertando, na verdade, nesse sininho você receberá todos os vídeos que eu estarei postando, tá bom? Muito obrigado, viu? Novamente pelo carinho e pela atenção de todos e até o próximo vídeo.